Oi, preciosa. O tema do vídeo hoje é sobre trabalho. O trabalho devolve. Sim, o trabalho é a única maneira de você ficar rica. O trabalho é a única maneira de você ter dinheiro. Trabalho honesto, trabalho com dignidade, trabalho com coragem, trabalho com fé, trabalho com responsabilidade. Foi assim que eu consegui ser uma mulher independente. Foi assim que eu cheguei aqui na Suíça e foi assim que eu consegui comprar os bens que eu tenho hoje. E será assim que eu vou conseguir muito mais, né? Realizar meus sonhos e chegar muito além. Porque nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente vai sempre aprendendo mais e mais e mais. Se hoje eu estou aqui falando com você, é porque eu tenho essa autoridade, você sabe. Eu gosto muito de ser honesta, muito clara com meus vídeos, né? Mostrar para vocês o que realmente, né, importa nessa vida. Por que é tão importante a gente focar na coisa certa? A gente parar um pouco de olhar para fora no sentido de inveja, né? De medo, no sentido de que você pode não conseguir chegar lá. Isso é muito ruim, gente, porque você acaba se isolando, você acaba sentindo uma pessoa fraca, uma pessoa sem competência. E isso é mentira. Você é muito capaz. Se eu cheguei aqui, você também vai chegar onde você querer, você vai realizar seu sonho e eu vou estar aqui todo dia para te incentivar, lapidando você com meus vídeos, falando as coisas, mostrando para você a realidade, porque este é o único caminho que a gente vai chegar à riqueza, à abundância e à felicidade. Hoje eu trouxe para você, né? Trouxe para você umas coisas que eu queria mostrar e eu acho que é muito bom você se mostrar um pouco assim, né, mais intimidade com você, preciosa, que me acompanha aí, que está vendo o meu vídeo e que talvez precise de um estímulo também, porque quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem solução para o nosso problema, pensa que não tem solução, quando a gente está mesmo numa situação difícil, é bom a gente ouvir pessoas que nos incentivam, pessoas que nos elevam a nossa frequência para a gente dar o outro passo, né? Para continuar a vida e assim conseguir trabalhar muito, ser forte e conseguir as nossas conquistas. Eu vou mostrar aqui umas coisinhas que eu fiz e que me elevou muito minha frequência, me ajudou muito nessa vida e eu sou uma pessoa muito feliz e grata por ser a criadora dessas coisas que eu vou mostrar. Então, gente, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é meu livro, né? Eu já falei sobre ele, ele não está à venda no Brasil, eu vou mostrar aqui só para vocês verem, olha. O Poder Está na Mente, olha, por Luciara Mello Peixoto, né? Dá para vocês ver meu nome aí. E este livro eu fiz na época da pandemia, ele foi escrito em 2001, tá à venda até hoje, né, fora do Brasil, e eu fiquei muito orgulhosa de escrever esse livro, porque quando tinha muita gente sofrendo, isolada, triste, eu usei minha força, minha fé, o meu autoestima, minha vontade de ajudar o outro e escrevi este livro, que tem quase 200 páginas. Tem alguns desenhos feitos por mim, porque era preciso fazer os desenhos para as pessoas poderem entender melhor a minha mensagem, né? Então tá aqui, olha. Eu criei esse desenho aqui que eu gosto muito, que é um desenho que começa, né, com pensamento, né? Começa com a gente tomar a decisão, né, para depois ter força e ter ação, né? Então tudo começa, gente, no desejar, o pensar, depois o sentir, depois o agir, para aí você ir trabalhar e conseguir o que você quer. Então esse desenho foi feito por mim, né, na época, e eu contei com um design muito maravilhoso, que ele conseguiu ver meu rascunho, o que eu queria, e colocou no livro com a maior assim, excelência. E esse outro desenho também que eu gosto muito, vou te mostrar agora, preciosa, olha. Esse aqui, ele é a pirâmide. Este outro desenho é a pirâmide, né? Uma pirâmide que nós devemos colocar na nossa vida, que fala sobre a fé. Em primeiro lugar, gente, ter fé. O amor e a disciplina. Porque se a gente não tiver o amor, nós não somos nada também, né? Porque o amor, ele é a fonte da vida. Ele é a única coisa que nos faz, assim, sentir bem, sentir feliz. E a fé nos conecta direto com o Criador, com a fonte criadora.
E a disciplina para quê? A disciplina é porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Temos que ter disciplina e esforçar muito para poder manter uma coerência, né? Manter uma ordem e para poder resolver nossas coisas e manter isso alinhado na nossa vida. Então é isso que eu queria te mostrar aqui do meu livro, olha. A pirâmide da vida, né? Que em primeiro lugar é a fé, segundo é o amor, depois é a disciplina, é fundamental para a nossa vida. E essa representação de um ser humano, né? Que traz aí no meu rascunho, mostrando que tudo começa no nosso pensamento. Nós pensamos, nós criamos a nossa vida, nós escolhemos o que nós queremos, né? Assim, o que a gente desejar, nós podemos tornar realidade. E eu tô aqui para mostrar para vocês. Este livro aqui eu criei para ajudar muita gente, né? Foi fora do Brasil e ele tá vendendo com preço muito bom, gente. E eu tô muito feliz, né, com as vendas. E mais do que o dinheiro recebido por ele, não é isso. É as pessoas que já me disseram, né, por e-mail e tudo, que gostaram muito, e eu fiquei muito feliz por isso, porque nós estamos aqui para compartilhar a vida, para ajudar uns aos outros e melhorar cada um sempre. Nós não estamos aqui para a gente maltratar as pessoas, para a gente fazer o mal, para a gente ter inveja, para a gente fazer mal falando, né? Então, isso é muito ruim, porque o outro também é nosso espelho. Há pessoas ruins? Claro que tem pessoas ruins. Há pessoas negativas? Claro que tem. Mas porque elas escolheram esse caminho. Não é você que vai julgar, não é eu que vou julgar. Não é assim? Então, o outro é o seu espelhamento. Se você está sentindo tanta, né, coisa ruim perto dessa pessoa, dá para você, então, afastar um pouco, né? Não precisa conviver com gente que você acha que suga suas energias, que é negativo, que não te apoia, não é? Que está sempre do contra. Afasta um pouco, porque é importante a gente proteger também. E para a gente conquistar nossas coisas, é preciso a gente olhar para a gente mesmo, porque só você que vai conseguir realizar seu sonho. Só você que pode confiar em você e tornar uma ideia em realidade, como este meu livro aqui. O poder está na mente. Eu tive algumas dificuldades para fazer o livro, tive sim. Eu demorei um tempo para escrever ele. Eu queria um livro muito assim, que não fosse muito grande, que não fosse mais de 200 páginas, né? Porque dependendo do conteúdo, se for muito pesado, cansa muito. E as pessoas, eu queria ter ele mais resumido para as pessoas chegar logo direto ao ponto, porque foi na época da pandemia. Eu queria que as pessoas tivessem muita atitude, né? Para poder sair do lugar e confiar em Deus e saber que era uma fase que estava passando e que tudo ia melhorar, porque a gente tem que pensar assim, porque é assim que as coisas funcionam. Então, depois do livro, gente, quero mostrar para vocês a minha linha de produtos naturais que eu desenvolvi aqui na Suíça. É uma linha que é 100% natural, é os produtos Ciara, dá para você ver aí, olha, preciosa. Ciara. Essa marca é totalmente natural. Ela foi minha ideia. Isso aqui é um shampoo de argan, né, de óleo de argan e café, né? Ele é muito bom porque a cafeína, ela ajuda muito os fios do cabelo, ela regenera muito bem. Então, a minha ideia era isso, de óleo de argan e de café, o shampoo. E aqui é a máscara, né, para hidratação, olha. Ciara. Então, gente, por que eu criei, né, essa marca de produtos naturais? Porque eu gosto muito de coisas naturais. Eu uso muito óleo, eu uso muito shampoo natural. Eu provo outras coisas, né? Eu provo sim, mas eu tenho preferência por coisas naturais. E outra coisa, porque eu sou da roça. Eu nasci na roça. Meu pai era lavrador. Meu pai, ele ensinou pra gente como é importante a gente cuidar das plantas, plantar uma sementinha, a gente vê ali brotando, né, uma plantinha, colher café, né? Esse shampoo, ele tem café, e esse café é uma representação do meu pai, assim como o nome Ciara, porque quando eu era pequena, meu pai e meus tios me chamavam de Ciara, porque Luciara, mas eles chamavam por Ciara, né? Então ficou muito na minha memória e eu sempre preservei esse carinho que meu pai ele tinha por nós, né? Ele faleceu muito cedo, mas ele deu muito amor pra gente, muita proteção. Ele trabalhava muito, muito, muito para não faltar comida em casa. Era aquele homem da roça que saía cedo com a sua enxada para limpar o cafezal, para poder, né, secar os grãos de café,
para poder sacar praticamente sozinho, porque só tinha meu irmão de 15 anos para ajudar ele. Então, era muito difícil para ele, né? E ele mostrou pra gente o valor do quê? Do trabalho, que eu tô falando nesse vídeo aqui hoje. O meu pai, ele foi a primeira pessoa, assim, que mostrou para mim o valor do trabalho. Como é importante a gente ser honesto, como é importante a gente confiar na gente mesmo, como é importante a gente suar a camisa para a gente conquistar o que a gente quer. E isso eu tenho honrado muito o nome do meu pai. Eu fiz essa linha aqui de produtos aqui na Suíça porque isso vinha muito na minha memória, sabe? Fazer uma coisa muito minha, muito representativa e que eu poderia ajudar outras pessoas, porque os produtos naturais, eles são muito bons. Eles trazem uma proposta para o mercado que ajuda muito, sabe? E então, nós estamos abrindo para coisas mais simples hoje em dia, né? A gente já parou de ostentar. Chega, tem que viver a realidade. Nós precisamos ter o pé no chão. A gente quer ficar rico? Claro que sim. Quer ter muito dinheiro? Claro que sim. Mas para isso, quem não é, tem que trabalhar muito antes. Sonhar é bom? É preciso? É. É muito preciso sonhar, porque tudo começa no pensamento, né? Eu coloquei isso aqui no livro, acabei de mostrar para você. Tudo começa no pensamento. Aí, depois você torna realidade. Realidade, né? Eu pensei no livro, pensei, criei ele como eu queria. Quase 200 páginas, né? Um livro pequeno, com conteúdo muito bom, com imagens ilustrativas para a pessoa entender o que estava lá, como é que funcionava. Coloquei a parte do subconsciente, né? E o inconsciente, que o consciente ele ocupa, né? Ele controla 5% dos nossos pensamentos, né? E 95% do nosso pensamento são controlados de forma inconsciente, é onde está aí armazenado as suas crenças limitantes, né? Seus costumes, as lembranças de pai, de mãe, da gente de infância, como eu criei essa marca aqui, foi lembrando do meu pai, e isso está lá armazenado no meu subconsciente, né? Então, quando a gente quer trocar essas crenças, a gente troca, claro que é preciso, mas respeitando cada família, cada ser, cada estilo de vida e cada pessoa. Porque para mim, hoje, ser uma terapeuta foi porque eu passei esse processo. E foi processo mesmo de lapidação, como um diamante. Eu saí lá da roça do interior, eu vi muita coisa, né? Eu vi o processo de cada coisa, por exemplo, plantar um café, um grãozinho de café, o tempo de maturação, de crescimento, de tudo, para torrar aquele café, para tomar aquele café. Nos meus vídeos eu costumo falar muito de café, porque o café, ele traz uma memória para mim muito paterna, muito maravilhosa, muito amorosa, né? Porque até meus 7 anos eu tive isso dentro de casa. Tive muito amor, muito carinho, muita proteção da parte do meu pai e da minha mãe. Que a minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela foi trabalhar. Outra pessoa que deu um exemplo maravilhoso do trabalho foi ela, empregada doméstica, né? Então ela trabalhou, criou a gente sendo uma empregada doméstica até aposentar. Então eu tenho nas minhas veias, na minha memória, no meu coração, muita gratidão pelos meus pais, né? Muita esse exemplo de pessoas que trabalham muito. A única diferença minha com a deles é porque eles eram pessoas pobres e acreditava que não podia mudar a vida, né? Que somente a gente tinha que viver naquele processo. Eles não conseguiam expandir, não conseguiam mudar as crenças. Minha mãe mesmo, ela trabalhava para pessoas muito ricas da cidade, né? Ela trabalhava na casa de um médico, do melhor cirurgião, depois foi trabalhar na casa de um juiz, que foi meu padrinho de crisma, né? Então, ela sempre trabalhou na casa de pessoas muito desenvolvidas. E naquela altura, quando eu tinha 14 anos, né, para 15, eu ia na casa do juiz, que era meu padrinho de crisma, e ele pedia para me sentar na mesa, né, para a gente lanchar, e minha mãe não deixava, porque dizia que pobre não sentava com rico. E isso passa em muitas famílias, gente. Tem muitas funcionárias que levam os filhos para o trabalho e não gosta que eles vão papear um pouquinho com o patrão. E isso é uma crença, porque aquele patrão, aquela pessoa, ele é rico, ele pode ser generoso, bom coração, porque o dinheiro ele não muda as pessoas, o dinheiro ele não faz as pessoas ser ruins, o dinheiro ele só aumenta, né, o grau da pessoa, ele só faz a pessoa ser o que ela realmente é. Se ela é uma pessoa pobre e malzinha, né, maldosa, rancorosa, ela vai ser uma pessoa rica assim também, um rico muito mal.
Se ela é uma pessoa pobre e bondosa, empata, e então ela vai ser um rico assim também, porque o dinheiro, ele só faz melhorar a gente, né? Ele não tem como, sabe? Você dizer que mudou porque você tem muito dinheiro agora. Não, eu estou aqui gravando para você e eu sou a mesma pessoa simples de antes. O que mudou foi o meu conhecimento, a minha cultura, morar em outro país, né? Saber sentar numa mesa de restaurante, saber sentar numa rodada de negócios e conversar sobre produtos, né, que eu vendo aqui, saber informar as coisas. Estudei muitas coisas, fui muito seminário, fiz muitas palestras, né? Acompanhei muitos coaches para ter essa informação que eu tenho hoje aqui para você. Eu tive que ir de pontinho a pontinho, trabalho de formiguinha a formiguinha, sim, e ainda estou fazendo isso. Estou com 42 anos, estou sempre aprendendo, estou sempre lendo, eu amo ler, eu amo literatura, por isso que eu escrevi esse livro, né? Então, a gente está sempre aprendendo, é o que eu digo aqui para vocês nesse vídeo. É muito bom o autoconhecimento. A única coisa que vai te elevar a sua frequência é a sabedoria divina, não é? E aqui, mostrando o meu livro e já te indicando outro livro que você tem que ter o hábito de ler, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia é o livro que tem tudo nela. O livro fala de finanças, fala de família, fala de relacionamentos, fala de dores também, né? Sofrimento. A Bíblia é um livro completo. Então, eu já li muito a Bíblia, tenho ela na minha cabeceira de cama e gosto muito de entender os versículos e as parábolas e principalmente na parte da economia, que eu aprendi muito na Bíblia, ali nos textos de Salomão, não é? Que a gente aprende muito sobre a economia, finanças, né? Sobre o dinheiro, tanto que o dinheiro é importante, né? O dinheiro é muito importante. E aí, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Quando a gente trabalha, quando a gente tem vontade de crescer, quando a gente confia em Deus, as coisas acontecem. E você, preciosa, vai conseguir o que você quer. Você quer realizar seu sonho? Vai sim. Primeiro começa no pensamento, sentimento, fé em Deus e ação. Você vai agir para as coisas acontecer. Com o livro foi assim, com a minha marca de produtos que eu sou representante, né? E vendo aqui na Suíça, né? Eu vendo aqui para alguns lugares, algumas lojas de produtos naturais, salão de beleza, né? Loja de câmbio também. E sou muito feliz com as minhas coisas que eu consigo fazer eu mesma, sem depender de outras pessoas. Porque para mim, fazer essa linha de produtos aqui, de argan óleo, né? Com café, eu tive que esforçar muito, porque aqui na Suíça não faria como eu falo, um lote de produtos pequeno, né? E eu, na época, eu não poderia fazer um lote de produtos enorme, porque eu não tenho uma loja aqui para vender esse produto todo. Eu não sabia onde, né, colocar eles. Eu não tinha também compradores para eles. Como é que eu ia investir um investimento caríssimo aqui na Suíça? Porque aqui na Suíça é muito caro para a gente criar uma marca de alguma coisa. Então, não daria para me fazer aqui. Depois, poderia fazer em Portugal, sim, porque eu sou casada com português, né? E não teria problema. Só que o problema de fazer em Portugal, que saiu um pouco mais barato, é porque a rotulagem poderia vir, né? Olha, poderia vir em português. Talvez em inglês, mas em alemão não. Então, eu não encontrei nenhuma fábrica lá que produzia um lote pequeno, né, razoável, para vir escrito em alemão. Tinha que ser em inglês ou em português. E como eu queria em alemão para ser mais aceito, né, porque quando a gente está numa cidade, está num país e vai vender um produto, mesmo que seja pequenininho, é melhor ser com a escrita daquele país, porque a pessoa que vai comprar, ela não quer saber se está em português, se está italiano, né? Se está espanhol. Quer saber é que está na língua dela. Claro que inglês é mundial. A maioria das pessoas aqui, né, lê inglês. Eu mesmo leio. Mas quando é uma coisa produto, é melhor fazer mesmo com a cara da região. Era isso que eu queria. É isso que eu vi minha rotulagem e foi isso que eu consegui. Então eu pesquisei, encontrei na Alemanha, né, um laboratório, uma fábrica pequena, mas muito antiga também de família, que produzia, né, que produz em quantidade pequena. Então, meu primeiro lote foi muito pequeno, caro também, né, porque eu não podia pedir um lote grande, mas eu vendi tudo. Assim que chegou, quando eu mandei fazer, a produção ficava pronta em 6 meses. Quando eu mandei fazer, eu já comecei a vender, né? Comecei a ir nos lugares pequenos para falar.
tive uma amostra pequena, então já tive umas vendas, né? Com 50% do valor de entrada que as pessoas deram, eu já juntei e mandei para a Alemanha e consegui o meu pequeno lote e assim eu desenvolvi o meu shampoo maravilhoso, Ciara. Vocês, né, estão aí tão longe, mas ele é transparente, ele é muito, muito bom, né? E eu sou muito satisfeita de ter esse produto aqui. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que é uma coisa completamente artesanal. Esta, ela é uma coisa minha, ela é mesmo minha, porque eu que faço com as minhas mãos. Já é o meu lado artesanal. Sabe quando é uma terapia, uma coisa que você vai fazer sozinha, uma coisa que você sente bem ao fazer? É um trabalho que eu faço, umas peças, né, para decoração e que eu vendo aqui na forma de artesã. Olha, gente, tá aqui para mostrar para vocês também. Esse aqui é um casalzinho de alma gêmea. Vocês estão vendo, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha a perfeição, gente. Olha as costas do hominho, olha. É um casalzinho de alma gêmea, muito bem trabalhado, né? Muito bem feito. Ele é feito com um giz especial aqui. Também tem um pozinho que eu compro, que coloco para a textura ficar assim, né? Mais consistente, muito boa. E eu consigo fazer essas peças que fica maravilhosa. Olha essa aqui, meninas, olha. Esse aqui é um menino inteligente. Esse eu fiz para o meu filho, né? Porque ele é muito inteligente, eu achei esse menininho perfeito. E essa outra peça aqui é o pensador. É um hominho pensando. Olha que lindo, olha. Eu consigo mostrar assim para você ver, olha. Isso aqui ainda falta um acabamentinho aqui no final que eu costumo fazer. Essa aqui é um porta-velas. Olha, a velinha dentro. Essa estava ali na minha mesinha, eu trouxe para mostrar para vocês. É uma cabecinha floral para porta-velas, né? Para decoração. Então, meninas, isso tudo é coisa simples, mas que gera dinheiro, né? Nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de coisas dignas, nós estamos falando em trabalhar, desenvolver o que nós podemos desenvolver, né? Eu não venho de nenhuma formação. Aí no Brasil, eu terminei o 2º ano apenas, né? O ensino médio. E só com isso, né? Que eu ainda ia fazer cursinho para pré-vestibular, que eu fui para Goiânia porque eu pensava que ia fazer uma faculdade de veterinária, né? Era meu sonho na época, né? Então, eu não fiz a faculdade. Eu preferi vir aqui para a Suíça para tentar, né? Trabalhar muito, ganhar dinheiro para poder ajudar minha mãe e meus irmãos. Consegui fazer isso? Sim. Consegui estabilizar? Sim. Estou muito bem hoje? Sim. Mas eu faço coisas que na época eu ia fazendo de passinho. Se eu podia ser empregada doméstica, eu seria. Se eu poderia vender bolo, eu ia vender. Se eu poderia fazer um colarzinho de bijuterias, eu ia fazer, né? Não precisa ter vergonha para trabalhar. A gente precisa do dinheiro para pagar as contas. A gente precisa do dinheiro para pagar um curso. A gente precisa do dinheiro para realizar um sonho. E o dinheiro devolve, né? Tudo o que você quer. Se você tem um dinheiro na mão, você pode investir em uma coisa que você vai fazer, não é? Assim como o dinheiro devolve, porque o dinheiro é energia, o trabalho também devolve. Se você trabalha um mês todo e pode fazer horas extras, ou pode vender alguma coisa extra, sim, você vai ter um dinheirinho a mais. Então, essas coisas é muito importante, porque a gente vê muita gente falando em vamos ficar rico, vamos, né, ativar a lei da atração, vamos agir com pensamento, vamos fazer assim, para a gente poder realizar o sonho. Sim, é importantíssimo. A lei da atração, ela existe. A lei da atração, ela é muito explicada no filme O Segredo. Se vocês não assistiu, né, então assistam, porque é um filme muito bonito, sabe, Preciosa? É um filme que eu gosto muito, já vi não sei quantas vezes, né? E vale a pena assistir. Só que o filme, ele ensina o quê? Ele ensina você a sentir positivo, você pensar só no que você quer. Não é você pensar no que você não quer. Tipo, eu não quero ficar desempregada. Eu não quero ficar doente. Não é? Não é sobre pensar no que você não quer. É pensar no que você quer.
né? Eu quero um trabalho novo. Eu vou, né, para morar na outra cidade. É assim que funciona. Então o filme explica bem isso. Se você não viu, você veja, né? Porque é importante sim. Isso tudo ajuda a gente. Só que a parte do filme que não ajuda você, que não explica, é o sentimento. Até no pedacinho do filme eles falam sobre sentimento, mas não como eu estou explicando aqui. Então você tem que pensar, desejar mesmo aquilo, visualizar o que você quer, não é? Mas sentir. E depois que você sentiu, você agir para aquilo acontecer. Porque se eu não tivesse agido para meus produtos sair, né, do papel, não ia acontecer. Eles não iam estar aqui na minha mão hoje, gente. Porque aqui na Suíça não ia fazer. Aqui não tem um local aqui que vai fazer uma produção pequena de shampoo. Olha, né? Não ia ter como. Então, eu tive que pesquisar em outros lugares, tive que juntar dinheiro, tive que fazer uma economia. Então, isso é muito importante para as coisas saírem. Porque depois que sai os primeiros, aí é fácil fazer os outros. Você já sabe o desenvolvimento, você sabe o quanto custa, você sabe para onde vender, você sabe o valor, e assim vai crescendo a coisa, né? Então, a gente tem que fazer muitas pesquisas, mas tem que também colocar a mão na massa. Aqui, tipo, minhas obras de artesã. Essas coisas aqui eu gosto muito, eu sinto muito à vontade quando eu estou fazendo elas. Agora mesmo eu estou querendo começar a fazer as velas perfumadas, as velas em gel, né? Eu já comprei ali os produtinhos, porque aqui no meu apartamento eu tenho um quarto ali que eu faço o meu ateliê. Então eu quero fazer, não é? As minhas velas, né? Porque é muito importante a gente passar um tempo fazendo uma coisa que a gente gosta, até porque isso faz bem pra gente. E como eu já trabalho com artesã, tem pessoas que me procuram muito. Então as velas, eu quero sim produzi-las, né, para decorar aqui meu apartamento, que eu amo velas perfumadas. E é bom demais a gente trabalhar com o que a gente gosta. Então isso é maravilhoso, gente. Assim aconteceu também como para mim ser terapeuta. Primeiro, eu estudava muito, eu lia muito, não é? Buscava autoconhecimento, melhorar a pessoa que eu era, tratar da criança ferida, tratar de entender meus pais, né? Honrar o pai e mãe, que é muito preciso, né? Curar a mãe, né? Porque a ferida da mãe é muito importante a gente curar. Nossa mãe, ela só deu pra gente o que ela tinha, o que ela pôde, o que ela recebeu. Então, nem todas de nós recebeu das mães coisas boas, né? Que tem mães problemáticas, né? Tem mães que maltratam os filhos, mas isso é porque já vem da geração delas, né? Então, isso tudo tem que ser curado dentro de você, minha preciosa, para você evoluir, para você se encontrar e para você entender o seu valor. Porque quando você entende tudo isso, aí você vai trabalhar afinco nisso, né? E hoje que nós falamos em trabalho, eu trazendo meus exemplos aqui de vida, né? Então, para mim ser uma terapeuta, eu tive que passar por todos esses momentos. Eu tive que fazer terapia também. Pensa que eu nunca fiz uma terapia de reiki? Sim, eu fiz terapia familiar? Fiz sim. Eu fiz terapia, né? Theta Healing? Fiz sim. Até que eu me identifiquei mais com a Theta Healing, porque a Theta Healing, ela estuda a mentalidade. Ela vem com a união com o Criador. E é isso tudo que eu sempre fiz minha vida toda, desde criança. Eu sempre fui grata, eu sempre fui feliz pela minha vida. Eu sempre agradeci o prato de arroz com feijão. A água que eu tirava no poço para tomar, eu era feliz porque eu tinha aquela água, né? Então, eu era uma menina que já tinha uma preparação interna muito boa. E o amor, porque eu sempre trabalhei o amor, porque veio da minha mãe, do meu pai, né? Não que eu não tive problema. Eu tive muitos perrengues. Principalmente depois que meu pai morreu, que a minha mãe ficou ausente, foi onde eu fui curar a mãe ferida, né? Porque eu sentia muita ausência da minha mãe e culpava até, né, a vida, não ela, mas a vida, porque ela tinha que ficar o tempo todo fora. E sabe que na fase de adolescente, que a gente não tem ninguém, é sozinha, você não tem ninguém para conversar às vezes, né? Então só depois de adulta que eu pude entender e agradecer minha mãe e honrar minha mãe por tudo que ela pôde fazer por mim, pelo trabalho que ela fez para me criar. Então, isso tudo faz parte da nossa vida, esses entendimentos. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, você tira, né, o véu aí que está tapando sua visão, está deixando você bloqueada, não deixa você realizar seus sonhos. Você começa a entender a vida e você vai trabalhar agora, neste momento, no que der, no que aparecer, porque você não tem
muita opção às vezes, né? Talvez você está desempregada aí, precisando de um dinheirinho, você pode fazer tantas coisas, aprender tantas coisas, o trabalho vai devolver, sabe? O seu esforço também vai devolver, a sua atenção que você dá àquilo também. Então tudo é energia, você coloca energia no seu trabalho, você coloca fé, você coloca amor, você coloca Deus, só pode dar certo. Isso não está errado. Preciosa, isso dá certo. Eu estou falando porque deu para mim. Você está vendo o exemplo que eu trouxe para você aqui hoje, que trabalho devolve. Estou aqui com o meu livro, que é vendido no site europeu, vende na Espanha e vende em Portugal. Estou aqui com o meu shampoo, que vende aqui na Suíça, em Berna, né? E estou aqui com as minhas peças artesanais, né? Que eu faço e vendo também. Isso aqui, gente, tem uma procura muito grande. Eu faço pouca porque eu sou sozinha, né? E às vezes não quero estar muito estressada, porque eu não trabalho com estresse. Como terapeuta, eu trabalho com o meu tempo, não é? Eu tenho meus clientes, eu atendo meus clientes, eu tenho uma sala aqui, perto aqui no bairro, eu marco o dia para ir atender na semana, tendo o cliente que tem que atender. Depois eu faço acompanhamento aqui online pela minha casa, né? Enquanto isso, eu trabalho nas minhas pecinhas, eu tenho o meu shampoo, as coisas de fazer entrega, de receber e tudo. Então, é um fluxo de caixa que eu tenho que cuidar também, né? Então, isso tudo é trabalho, isso tudo é carinho, isso tudo é atenção. E agora, eu estou com um canal no YouTube, né? Vocês já sabem que é novo o meu canal. Eu faço com a maior simplicidade aqui de casa, da minha maneira. Eu não tenho uma pessoa para editar meus vídeos, né? Eu mesmo que faço. E vocês me desculpam alguma coisa que sai errada, né? Então, a gente está começando e trabalhar é muito bom. Eu sou muito feliz por exercer o meu trabalho aqui. Aqui no YouTube é para você, preciosa. Eu sou uma terapeuta, né, Theta Healing, que eu quero melhorar a sua vida, mostrando meus exemplos, como eu cheguei aqui, como eu sou uma mulher que sei fazer minhas escolhas, né? E sei para onde eu estou caminhando. E eu sou muito feliz com isso. Agora, então, com o meu canal, que é novo, e as minhas velas que eu vou criar agora, então eu vou mostrar para vocês o processo da vela também, porque eu já tenho pedido para essas velas, né? Falando como artesã. Eu já tenho os pedidos para elas aqui na cidade de Berna. Tem uma loja de decoração que quer essas velas, mas quer por lote também. E eu tenho que ver, porque eu não sei se eu vou produzir tanto assim, né, para vender por lote e tal, mas eu vou começar com um lotinho pequeno, porque eu gosto muito de começar com trabalho de formiguinha, para ver se eu consigo, para ver se dá certo. Aí sim, quando eu estou na metade, quando eu vejo que está fluindo, quando eu vejo que está dando certo, eu avanço mais, né? Mas o que eu falo para vocês aqui, comece. Comece com você tem agora, comece. Se você está desempregado e não sabe o que fazer, vai procurar uma casa para limpar. Vai vender água no sinal. Vai vender paçoca no sinal. Vai fazer bolo para vender. Que dá dinheiro. Dá sim. Tem tanta gente, tanta família que não sabe fazer um bolo. Chega em casa cansado. Quer fazer só o pedido do bolo para chegar em casa e tomar um café. E aí? Mostra seu trabalho se você sabe fazer bolo. Oferece. Porque se você não colocar a cara, não mostrar que tem um produto, né, para vender e não fazer publicidade, claro que não vai vender. A pessoa não sabe que você tem aquilo para vender. Você pode vender até para os seus amigos, minha querida, porque às vezes você fica com vergonha. Olha, eu não tenho coragem de vender bolo, né? É tão barato, né? Não vou vender um bolo, não. Gente, que isso? Qualquer R$ 50, R$ 100 que chega aí em casa hoje vai ajudar você. Vai ajudar você para uma compra, para pagar uma continha, comprar um presente para o seu filho, comprar um shampoo para você, isso tudo conta. Ou até colocar na sua conta, não é? Colocar no fundo imobiliário, colocar na poupança, porque no final do ano já é um dinheirinho que você vai poder investir em um sonho, em um curso, em uma viagem, comprar um presente, fazer a sua ceia do Natal. Já pensou? Todo mês você colocar 100, 200, R$ 300. No final do ano você já tem um dinheirinho para você fazer a sua ceia do Natal sem preocupações. Isso que eu digo, escolha bem feita. Trabalhar com honestidade, saber para onde que você está indo, realizar seus sonhos. Eu estou aqui para te ajudar, para te incentivar, para ser sua terapeuta, para ser sua amiga. Hoje eu estou falando sobre o trabalho porque eu sempre trabalhei muito. Eu dou valor em pessoas que trabalham. Eu amo
ver o fluxo de caixa de dinheiro entrando. Eu gosto muito de ter uma vida abundante. E eu sei que você também gosta. Você apenas não sabe a direção, não sabe o que fazer. Mas você pode aprender. Você pode aprender a fazer bolo, você pode aprender a costurar. Tá super na moda essas bolsas, bolsas naturais, bolsa de tecido, né? Bolsa de algodão, bolsa com estampa. Tá super na moda. No Brasil é um país quente, onde as pessoas compram muito essas coisas, né? Para ir no shopping, para ir na praia. Então, gente, aprenda as coisas. E nós não estamos falando de curso caro, não. Curso barato que você pode fazer. Você pode fazer um curso assim, para depois você fazer a peça, você criar, né, como fala, a sua publicidade no Instagram, no YouTube e poder vender para as pessoas, né, no Facebook, quis dizer, me desculpa, né, e vender para as pessoas, porque as coisas só começam quando você dá o primeiro passo. Ficar aí deitada reclamando não adianta não. Você acha que se eu tivesse reclamando da vida eu estaria aqui? Claro que não. E eu tenho uma vida muito estável. Eu já tenho um filho, já rapazinho trabalhando. Meu marido, não é? Ele trabalha por conta própria. Ele tem uma vida muito estável, sempre teve. Eu poderia estar em casa sem fazer nada, mas não. Eu gosto de ter minhas coisas, eu gosto de aprender, eu gosto de desenvolver, eu gosto de ser responsável pela minha vida. Isso não é porque eu não preciso de ajuda de ninguém. Preciso sim. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso que o meu marido pague minhas contas às vezes. Eu preciso que o meu marido me ajude a limpar a casa, porque aqui nós não temos empregada doméstica, né? Eu preciso que o meu marido cozinhe às vezes. Eu preciso que ninguém cozinhe às vezes. Aqui a gente vai comer no restaurante. Aqui do lado de casa tem uma pizzaria, Casa da Itália, que tem umas pizzas maravilhosas. Então, às vezes, nós damos um pulinho da rua e vamos lá comer. Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Eu preciso descansar, preciso deitar e me retirar um pouco, não é? Preciso sim, preciso meditar, preciso orar, preciso todo dia reforçar minha fé com Deus, mas eu preciso trabalhar. Trabalhar para o dinheiro entrar, porque o trabalho devolve. Se você for uma pessoa preguiçosa, você nunca vai ser rica. Pode ler na Bíblia que até a formiga que não tem chefe, que não tem ninguém para dar instrução, ela trabalha. Até a formiga, não é? Ela trabalha para juntar sua comidinha para ela ter mais tarde. E por que a gente, né? Pessoas que têm consciência, pessoas que sabem as coisas, não quer trabalhar, não quer economizar um dinheiro, não quer investir um dinheiro, não quer criar uma coisa para vender. Porque quando a gente cria um produto para vender, é muito bom. Um produto que você cria para vender, ele devolve o dinheiro que você investiu. Você tem aquilo depois gerando para você. E é coisa simples. Brigadeiro, gente. Dá para vender brigadeiro. Tem pessoas que têm vergonha de vender brigadeiro, vender bolo no pote. E por que vergonha? Se você precisa do dinheiro, se tem gente lá do outro lado da rua que pode comprar seu produto e você aí está em vergonha, não tenho vergonha porque meus amigos não fazem isso, meus amigos têm dinheiro. Ok, super. Seus amigos têm dinheiro. É o dinheiro dos seus amigos, das suas amigas. Não é teu dinheiro, não é? A gente faz isso por um tempo. A gente não faz isso para a vida toda. E quando você conseguiu alcançar o que você quis, você vai mudar para outra coisa. A vida é aprendizado. A vida é você estar sempre em movimento. Não é parar, não. Quem para é quem morreu, né? Porque aí já não tem mais o que fazer. Acabou a experiência de vida daquela pessoa. Ela não vai mais trabalhar mais, não vai fazer nada. O corpo morreu. Só mesmo o espírito que transcendeu para a casa do Pai, onde nós vamos voltar. Então, enquanto eu estiver aqui, com saúde, com exposição, eu vou trabalhar. Vou trabalhar como terapeuta, vou trabalhar com os meus cosméticos, vou trabalhar como artesã, que é um trabalho que eu amo. Não estou falando só pelo dinheiro, não, porque é por amor mesmo. Eu amo fazer minhas coisas. E também vou trabalhar com um youtuber, que eu estou agora na plataforma. Vou trazer vídeos com temas muito bons para vocês, lapidando vocês. Quando precisar da minha ajuda, pode falar comigo, que eu vou estar aqui para responder. Se eu não responder o comentário logo, certamente eu respondo depois, né? Porque eu estou ocupada também resolvendo minhas coisas durante o dia. Eu tenho cliente uma
2, 3 vezes, 4 vezes por semana, porque eu não pego mais do que isso, porque aqui na Suíça é muito bem pago, né? Uma sessão de Theta Healing, e um único cliente que vem até mim, não é? Ele vem com um problema muito sério. Ninguém procura uma terapeuta de Theta Healing, né? Para só tomar um café. A pessoa vai te pagar uma sessão bem paga, a pessoa vem para pedir sua ajuda espiritual, a sua ajuda mental, ela vem para buscar equilíbrio e entendimento. Ela quer sua atenção e ela quer também resultado, né? Então, não adianta estar aí com um monte de cliente e sem resultado. Eu prefiro pegar poucos clientes, né? Para poder trabalhar o problema, a raiz do problema e trabalhar muito, porque eu gosto muito de trabalhar muito. Quando eu pego um caso com Theta Healing, eu escrevo tudo da pessoa, eu escrevo tudo das suas crenças, eu entendo tudo das suas dores, eu escrevo tudo sobre a família, tento buscar coisas até dos avós para me poder chegar na crença dessa pessoa. Por que ela está com um problema? Seja financeiro, seja espiritual, seja mental, seja emocional. O importante é que eu entendo, trabalho, não é? Para devolver para ele o resultado que ele espera e que ele possa resignificar aquela crença e possa mudar o rumo da vida. E eu aqui no canal é a mesma coisa. Eu não estou falando aqui no canal como sou sua amiga, como uma pessoa que está aí buscando vídeos aleatórios para poder falar qualquer coisa aqui. Não, não é nada disso. Eu tenho uma formação de Theta Healing, eu sou escritora, eu sou uma pessoa muito responsável pelo meu trabalho, tenho maior admiração pelas pessoas que estão aqui no YouTube, principalmente vocês, né, que estão buscando ajuda e buscam esses canais de cura, de entendimento, de autoconhecimento. Então, jamais eu vou estar com vídeos aqui para brincar. Os meus vídeos é muito sério, ele trabalha a realidade. Eu estou aqui no meu apartamento, não é? E estou muito feliz da vida por estar gravando isso para você. Hoje falar de trabalho porque o trabalho traz dinheiro e o dinheiro é muito importante para a nossa vida. Você quer melhorar? Você quer estruturar a sua vida? Você quer sair da escassez, né? Da tristeza, da dor e do sofrimento? Mas é em todas as áreas. Você quer alinhar isso em todas as áreas. Não adianta. Não adianta você melhorar uma coisa e a outra ficar caída, gente. Isso não adianta. Tem que melhorar tudo, né? É por isso que a nossa formação de terapeuta ajuda muito, porque nós temos essa base onde a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar o passado, vai trabalhar as crenças, vai trabalhar as dores, traumas, vai trabalhar a raiz mesmo do seu problema até chegar nos seus pais, sua mãe, para trazer o que está aí, né, machucando você. Pode ser que você for uma criança que não teve amor, uma criança que não teve atenção, uma criança que criou com pais ausentes, uma criança que teve pais alcoólatras, pais, né, com vícios. Então, isso tudo reflete na sua vida hoje, na sua falta de resultado. E é isso que eu trago aqui no canal, para você levantar a cabeça, mudar suas crenças, né? Porque o que seus pais fizeram também foi o que eles receberam, foi o que eles podiam. Eles não teve o desenvolvimento, eles não teve uma terapeuta falando com eles não teve, né, esse auxílio. Então é hora de você despertar e começar a trabalhar em você para mudar a sua vida. Eu, Preciosa, eu tô aqui para te lapidar, porque eu também fui lapidada. Só que eu fui lapidada pela vida. Eu fui lapidada sozinha, né? E aprendendo, buscando coisa. Tem um pilha de livros aqui em casa que eu ia comprar porque eu ouvia falar que era bom. Mais tarde, mais adulta, né? Eu ia pesquisar. Quando eu era adolescente, 16, 17 anos, eu não tinha dinheiro para ir na biblioteca e trazer um livro para casa. Porque na minha cidade tinha que pagar uns cruzeiros para levar o livro. Então eu ia ler aquele livro lá na biblioteca, a tarde toda, né? Depois de arrumar a casa toda para minha mãe, fazer comida para meus irmãos, lavar roupa, fazer tudo, eu tinha permissão para ir na biblioteca para poder ler o livro que eu queria. E eu ficava feliz da vida, porque eu levava um caderninho, como eu disse para vocês, que eu anoto muita coisa, e anotava as coisas que eram importantes para mim, os insights, né? Vinha para casa e ia trabalhar naquilo. Por que aquele homem escreveu isso no livro? Que era tão interessante, né? Para quê? Por quê? Sempre foi assim. Então, isso me trouxe coisas maravilhosas na minha vida e hoje eu estou aqui falando com você. Se você tem vergonha de trabalhar, tem vergonha de pesquisar, tem medo, tem insegurança, né? É muito difícil você sair do lugar que você está, porque a maioria das pessoas
né, que quer crescer na vida, ela tem que ter força sim, tem que ter coragem sim, e tem que trabalhar sim. Se você não nasceu numa família de rico, como eu não nasci, o único jeito é você ser realista contigo mesmo. Vai trabalhar, vai fazer o que dá para fazer hoje, com honestidade, falando para todo mundo, mostrando seu trabalho. Se você faz um bolo de chocolate aí maravilhoso, né? Começa a oferecer ele, vender ele, levar nos local, nos escritórios, em algum lugar, na igreja, as pessoas vão comprar. Logo você monta a sua loja de bolo. Não é difícil montar uma loja de bolo no Brasil, sabe? Você pode vender até coisas da sua casa para montar a sua loja. Você pode alugar um espaço pequeno para montar a sua lojinha, apenas com um balcão, umas prateleiras e tá bom. O importante é começar. Depois você vai arrumando aquilo. Tem que ter coragem, gente, e fazer bonitinho. Não adianta fazer coisa mal feita que as pessoas não compram, não é? Tem que ter embalagem, olha meus produtos. Tem que ter embalagem, tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter acabamento. Porque se a gente trabalha de qualquer jeito, não dá, né? Olha esse casal de alma gêmea. Esse casal de alma gêmea aqui, meninas, é porque eu sou muito feliz no amor. Eu encontrei minha alma gêmea, né? E eu tenho uma gratidão enorme a Deus por isso, porque o amor é muito importante na nossa vida. Mas por que eu encontrei? Porque eu trabalhei o amor em mim, né? Trabalhei muito o amor em mim. Então, eu não perdi muito tempo com muitos homens, eu não dei muito lugar para muitos homens. E então, enquanto eu pensava em relacionamento, eu colocava Deus em primeiro lugar, colocava eu em primeiro lugar, colocava os planos de Deus para minha vida, para dar certo. Eu dava sempre um passo? Sim. Conheci muitas pessoas? Sim. Envolvi quase com ninguém, porque eu tive mais ocupada cuidando de mim mesma, não é? Autoconhecimento, sabedoria, trabalhando, querendo ser uma pessoa melhor, até que eu encontrei minha alma gêmea e sou muito grata ao amor e a Deus por isso. Então, esse casalzinho aqui, que eu faço um trabalho artesanal, eu já vendi para coisas muito, muito importantes aqui na Suíça. Então, se vocês parem para ver o preço que eu vendo ele aqui, gente, parem, pasmem, né? Não é parem, pasmem. Esse casalzinho aqui, eu vendo eles por 100 francos. E 100 francos dá quase R$ 700 aí no Brasil. E é uma pecinha muito pequena, né, meninas? É uma pecinha muito pequena. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Né? Só que ele não vai assim cru, né? Primeiro eu dou um acabamento bem dado nele, coloco uma caixinha de madeira, coloco também com a etiqueta, né? Faço um trabalho muito bonitinho para ser um presente de amor, alma gêmea, um presente eterno, né? Vamos supor. Então vale o preço, sim, porque quem dá o preço nas nossas peças, nas nossas coisas e na nossa pessoa e no nosso trabalho somos nós. Então, eu vendo essa pecinha aqui por 100 francos. 100 francos suíço, que dá quase 700 francos no Brasil, né? Dá 600 e pouco. Vocês podem ver o câmbio de hoje, né? Tá chegando 700. Então, isso é maravilhoso. Eu não preciso estressar tanto com a vida. Eu não preciso reclamar da vida. Eu não preciso, né, me culpar de nada. Só agradecer a Deus pela vida e trabalhar. Trabalhar mesmo. Porque se eu não trabalho, né? Se eu não trabalho, eu não vou gerar nada na minha vida. Eu não vou ser ninguém. Então, eu tenho que agarrar com as coisas que eu sei fazer. E as coisas que eu sonho em fazer, correr atrás dela, né? Eu não era escritora. Eu escrevi um livro, né? Porque eu tinha muito conteúdo, eu tenho muito conhecimento. Eu sou uma terapeuta, eu sou uma pessoa que eu posso ajudar muitas pessoas. Então, eu escrevi um livro por isso, na época da pandemia, e fiquei muito honrada por isso, gostei muito. Com este livro veio convites maravilhosos, né? Então, eu fui reconhecida por uma escritora, né? Por ser uma escritora estrangeira. Eu ganhei convite para participar de feiras de livro. Eu escrevi 2 ou 3 poemas, né? Para a editora Chiado Books, de Lisboa, em Portugal, né? Fui convidada. Então, gente, isso é maravilhoso, porque uma coisa leva a outra. O nosso trabalho vale muito, o trabalho devolve. E é como eu estou te falando, se você
Não sabe fazer nada? Vai na internet e aprende. Tem um monte de coisas aí que você pode aprender sem nem pagar nada para aprender. Aprender a fazer bolo, aprender a costurar, aprender até limpar uma casa. Porque tem gente que não sabe nem limpar uma casa direito, né? E se você saber limpar uma casa direito, você consegue um trabalho. E isso é ruim? Não, não é não. Isso é digno. Eu tiro o chapéu para todas as empregadas domésticas, né, do Brasil e do mundo. Entende? Por que tem mulheres que saem do Brasil para os Estados Unidos, para a Suíça, para outros países, vai trabalhar de limpeza, trabalha 8 horas, 10 horas por dia. Quando volta para o Brasil, compra casa, compra carro, faz os cursos que quer, cuida dos filhos e é feliz da vida. Porque tem coragem, porque não tem vergonha, porque quer dinheiro, sabe que o trabalho devolve e vai lá e faz bem feito, né? Faz bem feito, não tem problema nenhum. Eu paguei muito curso na minha vida com um trabalho de empregada doméstica, não é? Então, isso é maravilhoso. Minha mãe me criou sendo empregada doméstica. Eu tenho o maior orgulho pelas empregadas domésticas. Quem cuida das casas, deixa tudo limpinho, organizado, faz comidinha, né? São as funcionárias domésticas, né? Isso é maravilhoso, gente. E é um trabalho como outro qualquer. Se você que está me ouvindo aí, você é empregada doméstica, não tem vergonha, não. Vai nos restaurantes, fala que é empregada doméstica, faz um cartão de diarista, divulga seu trabalho, porque tem a dentista, tem a doutora, elas passam perrengue também, não é? Elas precisam do seu trabalho, assim como outra pessoa vai no dentista procurar o trabalho também. Então, aqui na Suíça, por que eu não tenho uma funcionária doméstica, uma diarista? Porque é caríssimo, não é? O trabalho aqui do funcionário é mesmo a hora que eles ganham, é mesmo da outra profissão. Não tem essa, porque estudou mais ou menos. A hora trabalhada é igual. Então, como é que eu vou ficar pagando um mês inteiro uma empregada doméstica aqui? Não é? Primeiro, eu não tenho a necessidade, porque eu sou uma pessoa simples e amo cuidar da minha casa. E depois que sai mesmo muito caro. Fora do Brasil, é poucos brasileiros que têm empregada doméstica em casa, entende? Então, é muito bom, é muito maravilhoso você trabalhar, você ter coragem e realizar seus sonhos. Quantas funcionárias domésticas, né, conseguem fazer a habilitação, consegue pagar as escolas dos seus filhos, trazer comida para casa, pagar seu aluguel com dignidade. São mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres bonitas, que eu tiro meu chapéu para elas. Eu mesmo honro as pessoas que dão valor no trabalho, que gostam de trabalhar, que gostam de ter responsabilidade pela vida e que não joga a sua responsabilidade em cima de outras pessoas. Precisa de ajuda? Sim. É preciso sim. É preciso que os filhos ajudem, não é? É preciso que o parceiro ajude, é preciso que os amigos também sejam companheiros, mas não é jogar tudo para cima do outro. É saber que até um ponto eu posso ir. Quando eu estiver cansado, tudo bem. Não dá mais, não consigo. Porque, né, a gente é humano e tem que parar mesmo quando precisa. E as mulheres, principalmente, que são pessoas que faz muito. Uma mulher, ela é um espetáculo. Uma mulher, ela é capaz de fazer coisas imagináveis, né? Então, nós temos que aplaudir mesmo a mulherada, né? E eu tô aqui para isso, para ajudar você, preciosa. Não tenha vergonha. Se você quer ficar rica, realizar seus sonhos, faça como eu. Tenha coragem de fazer alguma coisa, mostrar seu trabalho. Se você sabe fazer um trabalho aí, mostre. Ninguém vai comprar nada seu ou saber qual é a sua profissão se você está calada, né? Então, mesmo que você é funcionária, faz o seu trabalho melhor. Faz com amor, faz com carinho, faz com atenção. O seu chefe vai gostar. Você vai, né, expandir mais. Talvez consiga até um cargo maior. A gente tem que trabalhar mesmo. Tá na Bíblia isso, não é? Faz parte da nossa vida. E as pessoas que querem desenvolver na espiritualidade, as pessoas que querem expandir a sua consciência, elas têm que trabalhar mais ainda. Porque além da gente trabalhar para a gente, nós temos que trabalhar incentivando outras pessoas a melhorar. Então, é isso que eu falo no meu canal. Para você crescer, para você expandir em todas as áreas. Não adianta eu vir aqui falar com você só sobre dinheiro, né? Que eu acabei de falar. Que esse casalzinho aqui de alma gêmea, um trabalho artesanal, né, que eu faço com o maior amor e carinho, passo tempo trabalhando com ele, custa 100 francos suíços.
que chega a quase R$ 700, né, uma peça, não adianta só falar sobre isso, não é? Adianta falar com você que você tem que estar bem em todas as áreas. Por que eu faço o casalzinho de alma gêmea? Porque eu estou feliz no amor, porque eu estou estruturada, porque eu trabalho o amor na minha vida, porque eu trabalho Deus na minha vida, eu trabalho direto com a fonte criadora, eu confio em Deus, eu coloco meu pezinho lá e vou. E as pessoas que ficam aí paradas, esperando entrar dinheiro na conta, não vai entrar não, não vai. Vai chegar ao final do mês zerada, cheia de contas para pagar, né? E não vai vir ninguém também ajudar, porque se você não está fazendo a sua parte, não vai vir o outro que vai fazer a outra metade. Então, é muito bonito quando você tem essa estrutura e depois as coisas, o universo começa a fluir na sua vida. As coisas vai melhorando, pode acreditar 100%. Você faz uma coisa, faz outra, você agradece a Deus pelo aquele pouquinho, pelo aquilo que você tem hoje, você coloca força, coloca fé, coloca foco e vai realizar seu trabalho com respeito, com amor, com dignidade. O dinheiro vai vir, é pouco, ok. É o pouco que você tem no momento, mas tem muita gente que não tem esse pouco, não é? Então, é isso que a gente tem que ser grato. Aquele pouco. Se eu estou falando aqui hoje, vocês acham que aquela menina lá do Pará, lá da roça, ia pensar que estaria aqui, gente, vendendo o meu produto, né? Vendendo o meu shampoo, Ciara, que traz o nome de infância que meu pai me chamava, que traz um produto que representa muito a minha infância, que é o café. Então, nunca eu ia pensar isso. Mas, com o pensamento, com o sentimento e com a minha ação, eu tornei esse sonho realidade, né? E então, é muito bom eu mostrar esses exemplos de trabalho aqui para vocês não ter preguiça, para vocês não ter desânimo, para vocês não ficar triste, para vocês não colocar tudo na mão de Deus, porque Deus não vai fazer por vocês. Deus não vai descer e Ele já te deu tudo, te deu um corpo perfeito, a vida, disposição, inteligência, consciência, oportunidades. Não vai me dizer que não tem oportunidade, não, que tem. Tem muita oportunidade. Não vai dizer que não sabe fazer nada, que pode aprender. Se você não sabe até hoje, pode aprender. Partiu, vai aprender alguma coisa. Porque sempre tem alguma coisa que vai, né? Que vai, assim, combinar com você, para você fazer. Eu pensava que poderia ser artesã? Não. Mas é uma coisa que me chamou muito, não é? Que eu gostei muito. E eu fui fazendo de pouco. Até hoje eu fazia minhas peças aqui. Às vezes, gente, a gente não precisa estar estressado. Não precisa estar sempre no desespero. Não. É fazer. Fazer o que der. Você faz hoje o que dá hoje. Não é? Deixa. É um dia de cada vez. Então, terminou de fazer, agradece a Deus, amanhã é outro dia. Se tem possibilidade de você fazer horas extra, de você vender algo, de você aprender algo, ok, beleza, faz isso. Mas se você está muito cansada, exausta, né? Vai fazer oração, vai descansar, vai colocar a mente, né? Descansar um pouco, para depois você tentar mudar as crenças, ver o que está atrapalhando sua vida, para depois tomar direção. Então é isso que eu estou falando aqui. Agradece o que você tem hoje. Eu já fiz um vídeo sobre a gratidão. Pesquisa aí que você vai encontrar. Porque a gratidão é a maior oração de todas, né? E então, o trabalho devolve sim. O trabalho traz dinheiro para sua conta sim. O trabalho melhora a sua vida sim. A única forma de você realizar seu sonho é você trabalhando. Se você, né, não tem nenhuma herança para receber, se você não nasceu em família rica, se você é uma pessoa que está aí quebrada, tem que trabalhar sim, né? Ou então, você vai viver essa vida para sempre, né? Que passa rápido. Você vê a história de grandes pessoas, né? Que trabalhou muito, investiu em alguma coisa, criou um negócio e hoje são milionários. Então é isso, gente. A gente tem que trabalhar com as mãos, tem que trabalhar também com a mente, tem que ser muito forte, tem que unir com o Criador, tem que procurar melhoras para nossa vida, mas o hoje fazer como pode, né? Se você não pode, de jeito nenhum, porque você está doente, tudo, está no hospital, vai fazer uma cirurgia, ok. Faz oração, confia em Deus, que você vai sair daí. Porque a gente transporta, gente. A gente muda a nossa história. E quando a gente confia em Deus, tudo melhora. Mas se você está saudável aí dentro da sua casa reclamando da vida, para com isso.
dá valor em tudo que você tem, tudo que você já conquistou até hoje e começa a agir para o dinheiro fluir na sua vida. O dinheiro é energia. Ele só vai entrar na sua vida quando você começar a movimentar esse campo. Se você ficar parado, não vai funcionar. Para mim criar minhas coisas foi assim. Eu tive que movimentar, pesquisar, ir atrás, colocar, né, para vender, falar sobre, né? E hoje eu estou aqui, feliz da vida, grata e feliz em todas as áreas, né? E eu volto no outro vídeo, te agradeço muito e aqui tá um pouco tarde, agora eu vou jantar. Amanhã a gente volta com outro vídeo, ok? Eu agradeço muito, não esquece isso. O trabalho devolve. Tudo que você faz para a sua vida, com amor, carinho, dedicação e disciplina, volta para a sua vida, né? Porque é isso. A gente manda uma frequência e ela volta. Se você manda dor, escassez, tristeza, ódio, vai voltar isso tudo para você. Se você manda, né, trabalho, honestidade, dinheiro, amor, afeto, empatia, é isso que vai voltar para você. Talvez é isso que está faltando na sua vida e eu tô aqui para te lapidar. Vamos trabalhar, gente? Vamos ficar rico? Vamos parar de ver só coisas que não melhoram a nossa vida? Vamos deixar mesmo a ficha cair, tirar o véu, né, para poder encarar a realidade e fazer o que dá para ser feito hoje. Ser grato a Deus por hoje, para amanhã fazer coisas muito melhor. E eu fico por aqui e eu volto em outro vídeo, né? Estou fazendo todo dia um vídeo para a gente acelerar esse processo de lapidação. Porque aqui eu sou sua terapeuta Teta Healing, eu sou sua amiga e eu estou com você na sua transformação. Obrigado.